Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Estamos começando aqui agora mais um encontro para a gente falar sobre estudo reverso. Hoje o pano de fundo vai ser a 14.133. Por quê? Porque eu quero apresentar para vocês como a gente faz passo a passo do nosso estudo reverso. Não aquele estudo reverso tradicional chato, ficar lendo um monte de PDF. Na verdade, esse é o estudo tradicional, mas o estudo reverso é aquele que a galera acha que é pegar 30 questões de coisa que você nunca viu e ficar tentando fazer essas questões. Não é isso, galera, não é isso. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês aqui. A galerinha aqui do chat, eu tô com minha galera do chat aqui também, lá do Google Meet, minha turma. Professor, hoje eu fui baixar PDF de concurso fiscal numa plataforma e deu algumas centenas de milhares de milhões. Deus me livre, tô fora disso aí. Então, galera, eu trabalho com o TEC. Não tem jeito, para mim é a melhor plataforma de estudo atualmente. Por quê? Porque tem muita questão, são questões atualizadas. É o maior fórum, você tem um fórum de conversa dentro de cada questão, tem comentário de quase todas as questões. Então eu não vejo muito motivo de alguém que estuda para a área fiscal não ter o TEC. Não consigo vislumbrar assim. Então, quando você abre aqui, eu já apresentei para vocês ontem. É só ver o vídeo atrás chamado Estudo Reverso. Hoje é uma continuação, mas se você não pegou o de ontem, não tem problema que a gente vai continuar trabalhando hoje aqui. Você consegue pegar de boa, tá? O que eu faço? Eu botei todas as matérias da área fiscal aqui, tá? E coloquei relevância com matéria. Então a gente consegue ver aqui no topo quais são as matérias principais da área fiscal. Então você vê aqui direito administrativo, constitucional, contabilidade, tributário, auditoria, TI, estatística. Claramente a gente consegue ver o topo da área fiscal. E hoje eu vou pegar como exemplo direito administrativo. Direito administrativo, eu tenho aqui o topo de direito administrativo para a área fiscal. O nome disso aqui é hierarquia de banca. Como criar esse caderno eu expliquei ontem, tá? Então o objetivo hoje não é criação de caderno. O objetivo de hoje é a implementação da metodologia. Como fazer o verdadeiro estudo reverso. Então, o tópico mais importante de todos de direito administrativo é para a área fiscal. Lembrando que eu não estou olhando para nenhuma banca específica. Então, se a gente for olhar para a FGV, isso aqui pode mudar. Pô, ganha muito, né, Johnny? E aí, se você for olhar para a FCC, pode mudar para FADESP. É FADESP o nome da banca que provavelmente vai ser a Cefa Pará. Pode mudar, banca meio louca, tá? Banca meio doida, mas pode mudar. Mas no geral, quando a gente não tem uma banca específica, você faz DF, que muito provavelmente vai ser o CESP, pode mudar. Mas no geral é isso aqui, ó. Então esse aqui é o assunto mais importante de direito administrativo para a área fiscal, não tem para onde fugir. Eu coloquei os 3 últimos anos. O que é TEC? TEC é esse site de questões que a gente consegue trabalhar. Ó, você clica aqui, por exemplo, em um assunto, você tem a questão, você tem a teoria da questão, você tem a teoria em estilo PDF, né? Você tem a teoria em videoaula. Mas não é isso que eu mais gosto do TEC, não é a parte teórica, tá? E nem o comentário do professor para cada questão, ó. Não é isso que eu sou mais apaixonado pelo TEC. O que eu sou mais apaixonado pelo TEC é esse fórum aqui de alunos. Por exemplo, você vai para outros sites, não tem tanto comentário. Eu peguei uma questão aleatória de 2025. Gente, vocês não estão... link, TEC. Só escrever TEC concurso. Ó, TEC concursos. Pronto. Não foi aqui. Pega isso aí e bota .com.br. Se alguém puder botar aí. Então, para vocês terem uma noção, 2025 foi a prova da Cefaz Paraná. Cara, para mim isso é uma certa loucura. Você já tem 14 comentários. Então, na minha opinião, não tem nada tão relevante quanto o TEC. E as nossas aulas lá no acelerador, que vai ser o lançamento domingo, 10 horas da manhã, a gente se baseia pelo TEC, tá? Nossos encontros, eles são baseados pelo TEC. Então, você tem aqui, ó, uma prova que acabou de sair
tem, sei lá, um mês. Quanto tempo que foi a prova da Cefaz Paraná? Pouco tempo. Já tem 14 comentários. Eu fico incrédulo com isso. Então a galera dando várias dicas, vários conselhos aqui. E isso para mim é muito interessante mesmo, tá? Beleza. O que acontece? A gente já viu que o assunto mais relevante é esse 14.133, os primeiros artigos da 14.133. É o tópico mais importante de todos. Tanto é que caiu onde? Na Cefaz Paraná. Caiu na Cefaz Paraná, vai ficar disponível. Domingo, o grande lance é que é uma turma fechada, né? Então, o negócio é participar para conseguir. Tem como adicionar o valor do acelerador? Adicionar? Como assim adicionar? Quem for participar do fiscal regular pode pegar o pacote para um outro acelerador. Mas eu vou explicar melhor domingo. Hoje o foco é estudo reverso, como estudar de maneira reversa, beleza? Então, a gente já sabe qual é o tópico que a gente quer. Aí o que eu vou fazer? Eu criei um caderno. Esse caderno, ele é justamente desse assunto. Olha lá, é um caderno desse assunto. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Ctrl C, Ctrl V. Cria uma amostra. Tá, no final a gente troca ideia. Eu vou desligar aqui a live e a gente vai trocar ideia de todas essas dúvidas, TCU, acelerador, tudo que vocês têm de dúvida. Hoje o foco é como estudar de maneira reversa, tá? Aí no final a gente troca essa ideia. E aí, ó, eu botei para vocês, eu vou botar, para quem está assistindo no YouTube, eu vou botar o link do caderno que a gente está estudando agora, desse de 227 questões, eu vou botar como link para o YouTube também, beleza? E aí, tá ótimo, tem 227 questões, abram esse caderno, quem não tiver o TEC é só acompanhar aqui, que não está perdendo nada também. Abram esse caderno e aí vocês vão ver aqui essa sequência, tá? Só ver se a sequência é certinha que eu queria. Beleza. Tá bonitinho aqui. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Se não tiver, eu mudo aqui. Mas eu acho que tá bonitinho. Então, a outra coisa que eu quero que vocês façam é que vocês abram a lei. É só escrever 14.133. Ó, 14.133. Lei. E baixar a lei. Vocês vão acompanhando comigo. Aqui, ó. Só deixar abertinho a lei aí, tá? Eu já joguei minha lei lá pro OneNote, ó. Eu tenho minha lei aqui no OneNote e tenho uma outra página só para eu ir montando meu resumo. Então vamos lá. Como estudar de maneira reversa? Eu presumo que vocês já tenham passado por vários estágios para chegar a estudar a lei de improbidade. Desculpa, a lei de licitação. Eu nunca estudei nada na vida, não vai ser por aqui que você vai começar. Hoje você vai conseguir acompanhar aqui, sem problema, mas eu indico que você comece pelo aquilo que mais é interessante para você. Por exemplo, contabilidade. Você não vai começar por DFC. Então, para aplicar o estudo reverso, eu tenho que presumir que você está estudando aquele ponto específico para você. Beleza? Então, vamos lá. O que eu indico para quem está estudando de maneira reversa? Não fique lendo questão e muito menos tentando fazer questão. É isso que eu acho que a galera mais se perde. A galera fica tentando fazer questão, fica tentando ler. Vá ganhar tração, vá ganhar conteúdo, estofo, que de maneira natural, e a gente vai fazer junto aqui para vocês perceberem, daqui a pouco vocês vão virar a chave e vocês já vão estar querendo ler a questão. Não, deixa eu ver aqui. Ah, tá, isso aqui tá tranquilo, matou, próxima. Vocês vão estar descendo a ladeira. Lembra que eu falei ontem daquele negócio de economia de escala? Você gasta muito tempo no início para conseguir construir conhecimento. Dói, é difícil, doloroso, porém depois você vai descendo a ladeira. É isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, olha o que eu faço. Eu estou com a lei aberta, eu já vou direto. Eu gosto de clicar aqui, ó, sempre clicar nesse verdinho. Eu gosto,
eu estou mostrando, estou apresentando para vocês o meu processo. Eu gosto de clicar nesse verdinho e ver justamente aqui a quantidade de acertos. Por que isso é importante? Porque às vezes você tem uma questão que tem mais erro do que acerto. Ou seja, é uma questão polêmica. Essa questão não é boa para você fazer em pré-edital. Por quê? Porque muitas vezes foi um entendimento muito específico daquela banca. Isso só vai te fazer perder tempo. Caso você vá fazer alguma prova para aquela banca, aí você também tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma questão outlier, ou seja, fora da curva, que não tem tanta relevância. Então, a primeira coisa que eu faço é clicar nessa bolinha verde com vermelho para ver o que está acontecendo. Então, essa aqui é uma boa questão para a gente começar, beleza? Todo mundo está junto nesse ponto, esse passo a passo? E aí, o que eu faço? Eu clico nesse chapeuzinho. Eu clico nesse chapeuzinho e já vou ver de qual artigo a lei está tratando. É de leilão. E na nossa lei, eu já marquei leilão aqui, ó. Eu já marquei ontem leilão. O que é leilão? Modalidade de licitação para alienação de bens. O que é alienação? É venda. Venda de bens imóvel ou móvel inservível ou legalmente apreendido para quem ofereceu mau lance. Leilão. Todo mundo conhece o leilão. Beleza. Tá tranquilo. Letra A. Letra A, já marquei. Ué, mas você nem leu a questão? Não. Eu tô ganhando estofo aqui, ó. Tô ganhando estofo. Eu não tô preocupado, porra, de ver se eu vou acertar ou errar a questão, galera. Pelo amor de Deus, isso é no final. Ajuste fino ali, em simulado. Deixa eu ver o meu percentual aqui. Aqui, eu tô preocupado em adquirir conhecimento. É outra coisa, outra pegada. Beleza? Então, eu já sei o que é leilão. E quando vai ficar mais fácil? Quando começarem a repetir as questões. E vai começar a repetir questão de maneira absurda. Você vai ficar cansado de tanto fazer a mesma coisa. Então, ó, isso é outra coisa que a gente falou ontem aqui. Processo. Vamos criar um processo? Qual é o nosso processo? Clico aqui nesse verde com vermelho. Letra B. Letra B, muito fácil. 98% quase. Não temos problema. Já venho aqui e vejo do que está se tratando, ou seja, do artigo 7º. E, porventura, posso olhar os comentários. Olha que comentário interessante. O colega já botou aqui, ó, não confundam o artigo 8º, que é a hora que eu estava falando ontem, com o artigo 7º. Na lei, eu tenho dois tipos de pessoa. A pessoa do artigo 8º é chamada de agente de contratação. Ixi! Volta, que loucura. Beleza. A pessoa do artigo 8º é chamada de agente de contratação. É uma pessoa muito específica, tá? É quem vai tocar o bumbo mesmo, tocar a arrecadação. A licitação, desculpa, que eu trabalho na arrecadação aqui da Cefaz. Então, a licitação será conduzida por uma pessoa muito especial, que é o agente de contratação. Essa pessoa, ela precisa ser o quê? Servidor efetivo ou empregado público de quadro permanente. Então, não tem desenrolo aqui, tá? Não tem desenrolo. Só que no artigo 7º, ele fala de um outro tipo de pessoa, que é quem? Aquela galera que vai desempenhar, aquele agente público que vai desempenhar funções essenciais à execução da lei. Mas essas pessoas não necessariamente são quem? Esse agente de contratação aqui, que é alguém muito especial. Então, funções genéricas ou gerais da lei, preferencialmente servidor efetivo. Agente de contratação do artigo 8º, ele precisa ser servidor efetivo. Beleza? Temos dúvida nisso daí, galera?
vai tocando o barco aí. Então, cara, tem uma coisa muito importante que é chata. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar teclas Windows Shift S e vou pegar isso aqui, ó, vou cortar, vou lá para o meu OneNote, no meu resumo, vou clicar em Windows V e vou pegar a minha anotação que eu fiz. Aqui, ó, resumo de 14.133, o link do caderno está aqui em cima. Acabei de enviar, ó. Posso enviar de novo. Pronto. Entenderam como é o processo? Só que olha que loucura, a gente aprendeu leilão, agora aprendeu de agente de contratação e vai ficar, valeu? E vai ficar aprendendo coisas novas e é muito chato isso. Até um momento, o que vai acontecer? A gente vai começar a bater naquelas coisas que a gente já sabe. E esse é o momento de descer ladeira, tá? Então, próxima. Ó, processo. Qual o processo? Clica aqui. Muito fácil a questão, porque foi absurdo, 98% de acerto. 98% de acerto. Olha uma coisa interessante aqui de vocês verem também. Não, a prova da Cefaz não é essa aqui não, mas beleza. Processo. Letra E é o gabarito. Letra E, leilão. Opa, começou a repetir leilão. O que é leilão? Maior lance. Quem dá maior lance? Então, ó, João participou de procedimento licitatório, blá, 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 alienar bens móveis legalmente apreendidos por maior lance, questão da FGV. Ou seja, questão da FGV, leilão. Eu já sei isso. O Nelly falou, então o reverso se interessa mais no fórum que na resolução do professor ou a teoria da matéria? Então, aqui, isso aqui é teoria. Isso aqui é teoria da matéria. Ele está explicando aqui. Isso aqui é teoria. A galera está explicando. Isso tudo é teoria. Beleza? O que o estudo reverso ele é bem fraco é em fazer questão. Olha só, clicar aqui e falar, ó, deixa eu parar aqui, parar minha vida, vou pegar uma caneta e vou tentar fazer isso aqui. Ao definir o projeto executivo, isso aqui é para o final da caminhada desse assunto. Porque eu, como eu já passei desse assunto 300 mil vezes, para mim, não faz tanto sentido seguir esse processo aqui, ó, de abrir, de ver, depois aqui, depois marcar, e aí vai. Para mim não faz. Para mim é muito mais rápido eu já olhar e tentar fazer a questão. Por quê? Porque eu já estou muito mais rápido, entendeu? Sacou? Eu já pego aqui agente de contratação preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público. Ou seja, ele já está me falando do artigo 7º, porque está falando preferencialmente. Está falando do artigo 7º. E eu fico fenômeno aqui, tá? Fenômeno. Mas, isso é quando você está descendo a montanha. Hoje a gente está falando sobre subir a montanha, tá? Para quem tiver com as questões fora da ordem, tá, beleza. É só clicar aqui em índice, colocar ordenar por data e exibir por quantidade. Pronto. Bota aqui por data e quantidade, que eu acho que vai nessa sequência que eu estou aqui. Essa é a sequência que eu estou. Beleza? Então, vamos para a próxima. Processo. Clica aqui. Letra E. Clica aqui. Fala de qual? Fala da 29, do inciso 29. Quando você vai para a lei, olha a lei. O artigo 6º da lei, o 6º artigo da lei, é o maior de todos. Eu já falei para vocês que na 14.133, que é a lei de licitação, o artigo 6º, que é de definição, é o mais importante de todos. E aí,
a gente tem aqui as definições mais importantes do artigo mais importante. Quer ver? Como eu já passei por essas 227 ida e vinda 10 mil vezes, o que acontece? Eu sei quais são os artigos mais importantes. Enquanto quem está lá lendo milhões de páginas de PDF ou fazendo metas para agradar não sei quem, não sabe. Então eu pergunto para a pessoa, vem cá, o que você sabe do artigo 6º da lei? Está em qual aula? Que aula? Aula do quê? Estou falando de lei, estou falando de prova, de lei. A pessoa não sabe, a pessoa está na aula. A aula é teoria infinita, não é focada. Nem para ban, nem para prova, muito menos para banca. Se for falar de banca aqui, chuta o balde. Então, por ter passado por todo esse processo, eu vou falar para vocês quais são os incisos aqui das definições, quais são as definições que eu acho mais importantes. Então, obra eu acho muito importante, que é toda atividade estabelecida por força de lei privativa das profissões de arquiteto e engenheiro. Ou seja, se é de arquiteto e engenheiro, muito provavelmente é obra, que implica intervenção no meio ambiente por um conjunto harmônico de ações que formam, que inovam no espaço físico, acarretando alteração substancial. Beleza, tudo bem. Aí, você vem descendo aqui, espera aí, desce, e você tem serviço de engenharia no 21. Olha que interessante, eu já falei de obra e agora eu estou falando de serviço de engenharia. Por quê? Porque a galera confunde. Por que gera essa confusão? Porque, entendi, no caso, com essa técnica a gente vai ganhar tempo de atividade no estudo da matéria e com isso, na solução das questões, fica mais claro do que ler a teoria, indo direto, exatamente, tá falando a minha língua, tá acelerando o processo, fugindo daquele estudo chato de ficar lendo PDF. Chato, de coisa que não cai. E aí eu vejo gente fazendo resumo, só um parênteses, eu vejo iniciante, pega mentoria por aí a tarefa 1, a pessoa nunca estudou para concurso público, a tarefa 1 dela é abrir um PDF de 200 páginas, que ela vai aprender La Salle, vai aprender Carl Schmitt, John Locke, interpretação hermenêutica, coisa que é tese de doutorado, que não precisa, que não cai na área fiscal. E a pessoa tá lá lendo, e depois tem que revisar. E a pessoa ainda imprime aquele calhamaço de 200 páginas e vai fazer resumo na mão. É loucura, é doideira, é doidice. Vai pro YouTube. É doidice. Isso eu tô falando de constitucional. E se eu falar de administrativo, a pessoa fica aprendendo Maria de Pietro, que não cai para a área fiscal. Tá muito claro. O que cai para a área fiscal? Tá aqui na hierarquia. 14.133 lá no alto. Eu já mostrei para vocês. Se vocês quiserem ver de novo, eu mostro aqui para vocês a hierarquia da área fiscal de direito administrativo. Vamos lá. Ana, Luísa, me fala quanto tempo que tu estuda para a área fiscal, só para eu saber. A Ana Luísa perguntou sobre discursiva. Como aplicar essa técnica em contabilidade? Dá para aplicar em qualquer área, qualquer coisa dá para aplicar. Em contabilidade, a única coisa que vai acontecer é que você vai fugir de milhões de aulas chatas. É o único problema que você pode ter. Volta aqui. Por que eu estou perguntando? Porque, cara, a pessoa começa a estudar hoje para a área fiscal. Peguei meu caderno aqui e estou começando hoje. Começar minha vida na área fiscal. A primeira dor da pessoa é como estuda para discursiva. Que discursiva? Discursiva lá no final. Pô, quando acabou tudo, você tá... Discursiva nada mais é do que botar em prática seus conhecimentos. E por onde você estuda bem a discursiva? Aqui, pelo teu resumo. Você sabendo o teu resumo, você vai conseguir botar isso na discursiva. Mas, claro, a gente tem a segunda etapa, que é técnica discursiva, de treinar. Mas quem é iniciante do iniciante, esquece discursiva. Joga no lixo esse negócio por enquanto. Esquece.
Primeiro que metade das provas da área fiscal não cai em discursiva. Metade. A outra metade a gente desenrola. Contabilidade, depois a gente troca ideia sobre isso. Vamos lá. Direito administrativo. Qual é o item que mais cai? Artigo 1º ao 4º, beleza? Galera, quem está com o microfone aberto, deixa fechado, por favor. Segundo, ato de improbidade. E vai descendo aqui, ó. Vai descendo. Teoria, ó, regime jurídico, que é a primeira coisa que o povo fica te forçando goela abaixo com 100 questões, 100 páginas. Cai quando isso aí? Deixa eu ver. Regime jurídico. Regime jurídico? Cara, não achei, cara. Não achei. Não achei. Deve ter questão, mas... vocês estão conseguindo entender? Aí te bota para aprender Maria de Pietro. O que a Maria de Pietro pensa? Eu quero saber o que a Maria de Pietro pensa. Isso não cai, pô. Esse é meu problema com o estudo da área fiscal atualmente, tá? Beleza. Então vamos continuar. Nas definições. Então, ó, serviço de engenharia. Toda atividade ou conjunto de atividades destinada a obter determinada utilidade intelectual, blá, 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 como privativa das profissões de arquiteto ou engenheiro. Olha o problema. O grande problema aqui é obra e serviço de engenharia, as duas são de atividade de arquiteto e engenheiro. Isso é uma treta. Por quê? Porque isso vai te fazer confundir. Mas não tem motivo de confundir. Por quê? Qual a diferença entre serviço de engenharia e obra? Serviço de engenharia é por exclusão, ou seja, é a exceção. Toda atividade ou conjunto é não enquadrado no conceito de obra, é um conceito excludente. Se não é obra e é atividade de arquiteto e engenheiro, serviço de engenharia. Entenderam a pegada do negócio? É interessante isso aqui também. A Rosângela perguntou, no resumo do OneNote, você vai somente incluir as anotações ou chega um tempo que você vai reciclando, ou seja, enxugando, com certeza absoluta. O meu OneNote ele é todo enxugadinho. Eu vou enxugando ali de uma maneira surreal. Beleza, serviço de engenharia, vamos ver se tem mais coisa interessante aqui. Vamos ver. Tem, aqui embaixo tem mais coisa interessante sim. Aqui, ó. Pronto. Chegou no conceito que despenca em prova. Diferença entre empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada. Loucura ou não é loucura isso aí? Pode falar. Saber o que é cada um desses. Beleza. Como eu decoro esse troço? Como eu decoro esse troço? Sempre por aqui, ó. Projeto básico e projeto executivo. E aí você precisa saber o que é projeto básico e o que é projeto executivo. Então, sobe um pouquinho. O que é projeto básico? Conjunto de elementos necessários com nível de precisão. É um projeto básico. Ou seja, tem a base lá. É um projeto base. E lá vai indicar levantamento, soluções, identificação, não sei o que lá. E ele vai dar base para você fazer o quê? O projeto executivo, que ele é mais operacional. Então, o projeto básico é mais basilar. E o projeto executivo é mais operacional. Quem vem primeiro, o projeto básico ou o executivo? O projeto básico vem primeiro, beleza? Depois, o projeto executivo. E aí, quem, em regra, elabora o projeto básico e o executivo? A administração pública. Porque é a administração pública que está contratando, ela que tem a dor, ela que sabe o que precisa ou o que não precisa. Então, geralmente, quem elabora o projeto básico e o executivo, geralmente é
a administração pública, quem está contratando. Tanto o projeto básico quanto o projeto executivo estão lá, e quem for participar da licitação vai ter que seguir o projeto básico e o projeto executivo. Só que tem dois casos muito interessantes, que é justamente essa contratação semi-integrada e a contratação integrada. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho a semi-integrada e a integrada. A integrada, ele tem um regime de contratação, blá, 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 só que o contratado, ou seja, a empresa que vai prestar o serviço, ela elabora projeto básico e executivo, os dois. Ou seja, é um negócio bem diferente. Por quê? Porque quem tem a dor, quem está precisando de uma contratação de alguma coisa, para construir uma escola, para construir um hospital, uma ponte, é a administração pública. Então, geralmente, quem faz o projeto básico e executivo é a administração pública. Nesse caso, não. Nesse caso, na contratação integrada, quem é responsável por elaborar e desenvolver projeto básico e executivo é a contratada ou contratado. Então, vamos lá. Em questões de prova, viu que a contratada vai elaborar projeto básico e executivo, contratação integrada. Se for só elaborar o executivo, é semi-integrada. Dúvidas aqui? Não, né? Beleza? Dúvida? Não, né? Olhou na questão projeto básico e executivo, é contratação integrada. Olhou só projeto executivo, é semi-integrada. Então, essa aqui não tem como errar. Então, vamos ver mais coisas. Ó, contratação por tarefa. Tarefa tem esse T e esse R aqui de trabalho, pequenos trabalhos. Por exemplo, eu não quero te contratar para fazer a escola. Eu não preciso de alguém para fazer a escola. Eu preciso só que conserte um muro da escola. Então, pequenos trabalhos. Se você vai contratar só para reformar o muro da escola, contrata por tarefa. Qual é a tarefa? Fazer aquele muro. Beleza? Então, a gente já viu a diferença entre semi-integrada, que faz o executivo, integrada, que faz o básico e o executivo, por tarefa, PTR, ó, PTR, pequenos trabalhos, por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, beleza? E aí vem para empreitada integral. Empreitada integral. O que acontece? Quando eu estou no projeto básico, projeto executivo, eu estou ainda na fase de planejamento. Depois que eu já tenho o projeto básico executivo, eu vou para a fase de execução. Tá bom? Se eu tenho uma empresa que está sendo contratada para fazer o projeto básico e o projeto executivo, os dois, eu tenho o quê? Que tipo de contratação? Fala para mim. Contratação integrada, né? Se é somente o executivo, eu tenho o quê? Semi-integrada. Semi-integrada. Agora, se a empresa que está sendo contratada vai só participar da execução, não vai participar nem de projeto básico, nem de projeto executivo,
eu não posso falar nem de contratação integrada, nem de semi-integrada. Porém, eu posso falar de empreitada integral. O que é empreitada integral? Contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade de etapas da obra. Porém, não estou falando da parte de planejamento, de projeto básico e projeto executivo aqui. Eu estou falando de execução da obra, tá? Então, contratação de empreendimento vai fazer tudo e vai te entregar. Por exemplo, eu quero um hospital, mas eu quero toda a infraestrutura do hospital, tudo, só me entrega a chave para usar. Pronto, acabou. Isso é empreitada integral. Não vá confundir com contratação integrada que participa do projeto básico executivo. Aqui na empreitada integral, eu estou somente na execução. Próxima, empreitada por preço global. Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Aqui, eu estou falando de obra. Eu não estou falando de toda a infraestrutura, nada. Exemplo, faça uma ponte. Faça uma ponte. Qual é o preço da ponte? 1 milhão. Tá bom. Pago, tchau, fiz, tchau. Isso é empreitada por preço global. Evidentemente que eu não preciso falar que aqui também você não se envolve no planejamento, nem no projeto básico, nem no projeto executivo. Próxima. Empreitada por preço unitário. O que é empreitada por preço unitário? Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Então, o que acontece? Qual que é a diferença do preço unitário para o preço global? Eu falo para você, me entregue uma ponte e eu vou te pagar 1 milhão por essa ponte. Isso é preço global. No preço unitário, é diferente. Eu estou contratando por uma quantidade determinada de cimento. Beleza? Então, se eu precisar de mais saco de cimento para fazer essa ponte, eu vou ter que pagar mais. É diferente. Conseguiram entender essa diferença? Preço unitário, eu estou contratando uma quantidade certa de cimento. Preço global, me entrega a ponte, eu não quero nem saber de quanto cimento tu gastou. Empreitada integral, é todo o empreendimento. É mais completo, você só me entrega a chave e tchau. Mas eu não participo nem do projeto básico, nem do executivo. Eu estou só nessa fase de execução aqui, tá? Segue. Contratação por tarefa, pequenos trabalhos. Faz só o muro da escola. Contratação integrada, básico e executivo. Nesse aqui eu faço parte do planejamento. Contratação semi-integrada, só faço parte do projeto executivo aqui. Eu não faço parte do projeto básico. Beleza, galera? Podemos voltar para o nosso... Fechamos esse parêntese aqui. Podemos voltar para o nosso estudo reverso aqui. Vai mandando emoji aí. Se não estiver entendendo nada, manda de chorinho. Se estiver feliz, manda de ok, que eu vou vendo vocês por ok. Não acha melhor falar e mostrar como funciona o estudo reverso do que ficar só na lei? Sabe o que acontece, Márcio? Tem uma galera que é, meu fã, meus fãs pra caramba. E eles estão aqui. Então, se eu ficar só mostrando o estudo reverso para eles, eles vão me pegar lá fora. Então, eu tenho que dar aula. Eu tô online, eu tenho que dar aula. Esse povo ama essa aula, beleza? Então, atura um pouquinho essa aula aí que vai dar certo. Vamos voltar pro estudo reverso. Vamos voltar pro estudo reverso. Vocês gostam da treta. Aí, Kátia, fala, galera. Se liga, então aqui, ó. Empreitada por preço global. Foi substituída pela contratação por tarefa. O que eu falo para vocês aqui, a gente já tem o processo, tá? Quer clicar aqui. Não sei se o Márcio estava aí, porque a gente já mostrou esse processo algumas vezes. Então, qual que é o processo? Clicar aqui, ver o percentual, viu que é bem tranquilo. Clica no professor para ver de qual inciso ele está falando. Empreitada por preço global, por preço certo e total. Beleza. É falsa. Por que é falsa? A questão versa da 14.133. Note que a execução da obra ou de serviço é chamada de empreitada por preço global. A gente já sabe
De fato, a contratação da execução de uma obra por preço certo total caracteriza global. Beleza. Por tarefa, pequenos trabalhos. Lembra? PTR, pequenos trabalhos. Uma coisa não tem a ver com a outra. Beleza. Aí ele na questão fala que a empreitada por preço global foi substituída pela contratação por tarefa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui uma dica, não só de estudo reverso, mas uma dica para quem vai fazer questão e quem já está na caminhada. Amo mesmo. Já disse que amo sua aula hoje. Valeu, valeu, Raíssa. Tamo junto. Tem a galera que não gosta, a galera quer. Então, o que eu dou de dica para vocês foi substituída. Você sabe se foi substituída? Bota isso errado, mano. Bota isso errado. Quer ver outra coisa? Não favorece. Tudo que é negativo é exceção. Cara, se você não sabe, bota isso de errado. Vamos tentar aplicar isso que eu estou falando para vocês. Beleza? Outro conceito, projeto executivo. Então, vamos lá. Certo? Tranquilo. É de qual item? De um que a gente já falou, que é do 26, projeto executivo, que é aquele mais operacional. E está correto. Ao definir o projeto executivo, a lei explicita a obrigatoriedade de que suas especificações técnicas estejam de acordo com as normas técnicas pertinentes. Tudo que for aquilo para dar mais segurança, eu vou botar errado. Especificação técnica, esteja de acordo com norma, vou botar que não tem que estar de acordo com norma? Não sou doido. Ó, processo. Tranquila. De qual artigo? Do 11, do 6º, fala do projeto básico, tudo bem. Ó, para aquisição de materiais ecoeficientes, podem ser previstos no edital de licitação requisitos socioambientais. Claro que pode, vou botar aqui, não pode ter requisito socioambiental, você ficou doido. A nova lei de licitação aplica-se integralmente às contratações. Valeu, Vivi, valeu, Vivi, tamo junto. Então, olha só, processo. Errado, muito errado. Galera achou muito errado. Por quê? Porque está falando do artigo 1º, parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º. Então, vou lá na lei, artigo 1º, parágrafo 1º, que fala do quê? Ó, não são abrangidas por essa lei as empresas públicas, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias. Ou seja, não está dentro da lei. Empresa pública, sociedade de economia mista, essa galera não está dentro. Por quê? Porque essa galera tem a sua própria lei, que é a 13.303, Lei das Estatais, que trabalha essa parte de contratação pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas. Isso aqui é ouro, isso aqui, claro que tem que saber. Isso aqui tem que estar marcado de vermelho, ou sei lá do que. Então, é o glorioso artigo 1º. Parágrafo 1º. Não são abrangidas e tudo mais. Só no 178. No 178, o 178 está dentro. Por quê? Porque é de crime. Então, aqui, apesar delas não estarem abrangidas, não estão abarcadas pela 14.133, a 14.133 fala de crime. E quando ela falar de crime, aí sim as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas estão dentro, elas vão se enquadrar aqui. Quando for de crime, a gente vai olhar para elas aqui, beleza? 178. Aqui, ó. Isso tudo daí são crimes. Olha lá. Belezinha? E com isso já está estudando a lei, já está acelerando o processo. TJ Paraná não vai ter acelerador, infelizmente. Não vai ter. A gente está caminhando na área de tribunal, está começando a entrar agora na área de tribunal. A nova lei de licitação e contrato aplica-se integralmente às contratações de empresa pública, já vimos que não, só na parte de Código Penal. Desculpa, só na parte penal. Próxima. Letra D, eu já até marco. Por quê? Porque eu já vou marcando para eu não ter que refazer isso aqui. Não ter que voltar nessa questão. Só quando for fazer simulado, for voltar mesmo. Fala de qual? Diálogo competitivo. Beleza. Diálogo competitivo. Da análise de dispositivos correlacionados, nota-se que o enunciado traz o diálogo competitivo. Não me explicou muita coisa. Porém, aqui
A galera já vem explicando melhor. E está lá no item diálogo competitivo onde? No artigo 6º da lei. O artigo 6º da lei fala de diálogo competitivo, fala de tudo. O artigo 6º da lei é o dicionário da lei. E, evidentemente, que fala também o que é diálogo competitivo. É uma modalidade de licitação para contratação. Vai quando sai a banca, você faz Bahia. Então, diálogo competitivo, modalidade de licitação para contratação de obra, serviço e compra, blá, blá, blá. A administração realiza diálogo com o licitante previamente selecionado, ou seja, como funciona? Eu chamo empresas, venham empresas aqui na Cefaz, vamos conversar. Qual que é a tua ideia para o meu problema? Ah, eu acho que dá para fazer isso, isso, isso. Beleza, legal. E você, empresa 2? Qual que é a tua ideia para esse problema? Eu faria assim. Empresa 3, eu faria assim. Várias ideias diferentes, com critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender suas necessidades. Ou seja, no diálogo competitivo eu tenho um problema, eu, administração pública, tenho um problema, mas eu ainda não tenho. Vai ter Cefaz Bahia assim que sair a banca. No diálogo competitivo eu tenho um problema, mas eu não sei ainda a solução. Eu vou chamar as empresas aqui para a gente trocar ideia. Cara, tá dando umas tretinhas aí na câmera? Fala para mim. Isso, consultoria gratuita, exatamente. Tá dando as tretinhas na câmera, tá? Tá, né? Acho que não vai atrapalhar, acho que assim vai melhorar. Umas tretinhas, né? Assim vai melhorar. Belezinha, então é como se fosse a consultoria gratuita. E aqui no Esquematiza aí, que é um excelente site de resumos, a gente tem resumido o diálogo competitivo. Ó. Contratação de obra e serviço, a administração fica trocando ideia com licitantes antes de contratar, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender suas necessidades, e os licitantes devem apresentar no final a sua proposta. Beleza? Mas não é o ponto hoje aqui. O ponto hoje aqui é estudar o artigo 6º. Então, ele falou de diálogo competitivo, muito provavelmente. A gente nem leu a questão, agora que a gente vai ler a questão. Ó. Definiu o objetivo da contratação de um determinado serviço, blá, blá, blá. Verificou que haverá necessidade de promover debates. Pô, abriu o jogo pra gente. Promover debate, diálogo competitivo. Não tem muito estresse, tá? E assim por diante. Contratação de serviço de arquitetura por órgão público. Galera, desliga o microfone, por favor. Contratação de serviço... Ixi, peraí. Peraí que tem alguém com o microfone aberto. Por favor, galera. Ah, já vi aqui. Ah, tá bom. Pode fazer a pergunta aí. Já estudo há algum tempo para a área fiscal. Estava cansado de tanta aula em vídeo, tanto PDF. Quando conheci a Reverso, achei muito rápido para a prática de aprendizado. Hoje faço sprint e evolui muito. Valeu, tamo junto, né? Tamo junto. Então, olha só, contratação de serviço de arquitetura. Olha o que eu falei para vocês. Não se submete à Lei 14.133. Oxi, você sabe isso? Se eu não sei se não submete, eu boto que isso aqui é errado. Tá doido? Até porque eu sei o que não se submete à Lei 14.133. Olha o que se submete. Alienação, compra, locação, concessão, prestação de serviço, obra, blá, 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 blá. Olha o que não se submete. Duas coisinhas. Na verdade, 3 coisinhas. Por quê? Porque tem um parágrafo primeiro aqui, ó, também, ó, não são abrangidas. Então, empresa pública e sociedade de economia mista não está na 14.133. Beleza. E o que mais não está na 14.133? Essas coisinhas que vão nos ajudar muito. Ó, operação de crédito. Se falar operação de crédito, não está na 14.133. Gestão da dívida pública não está na 14.133. E contratações sujeitas às normas previstas em legislação própria. Claro que eu não vou marcar que isso aqui está previsto na 14.133, porque se a própria lei está falando que é de legislação própria, como é o caso lá da Sociedade de Economia Mista e das empresas públicas,
Então, o que eu preciso gravar que não está dentro da 14.133? Operação de crédito e gestão de dívida pública. Grava esse negócio, bota na parede. Isso não está dentro da 14.133. Ó, contratação de serviços de arquitetura, eu só sei o que não está, que é a operação de crédito e gestão de dívida pública. Então, vamos fazer nosso processo. Clicou aqui, viu que é fácil, viu de qual artigo está falando. Eu já mostrei para vocês os artigos. E eu falei para vocês que não acho válido gravar esse artigo do que está dentro da lei de licitação. Eu acho muito melhor gravar aquilo que não está. Ele nem botou aqui, mas aquilo que não está na lei de licitação. Aqui, ó, nosso colega falou, essa lei se aplica a esse monte de coisa aqui. E o nosso colega botou aqui, ó, não se aplica. Aqui embaixo, operação de crédito e gestão da dívida pública. Beleza? Então, não se... Claro que submete. Processo. Errado. Falou do parágrafo do artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para todo mundo. Para todo mundo. Então, não acho válido ficar decorando isso aqui. Eu acho muito mais válido lembrar do que não está abarcado. Sociedade de economia mista e empresa pública. É muito melhor. A lei de licitação aplica-se à autarquia federal, sim, todo mundo. Entretanto, não faz menção à autarquia estadual. Opa, eu sei que é só sociedade de economia mista e empresa pública, só os dois. Autarquia da União, Estado, tudo está dentro da 14.133. Eu estudo assim, galera. Então, tá errado porque ele falou que não faz menção. Se você não soubesse nada e olhasse aqui esse não, cara, marca errado esse negócio, mano. Próxima. Letra C com muita força. Galera, isso aqui é top, tá? Isso aqui é top. Nem li questão, nada. Nem li questão de nada ainda. Ela vai ficar gravada, Daniela. Outra aula, agora vai ser lá dentro do acelerador, né? Que começa na semana que vem. Galerinha, desliga o microfone aí, por favor. Enquanto a gente está... Beleza. Olha lá, ó. Deixa eu ver quem tá com o microfone ligado aqui. Vou ter que desligar. Maria. Deixa eu desligar o telefone da Maria aqui. Ixi, não tô conseguindo desligar. Pronto. Não sabia que ficava gravado. Vai ficar gravada, vai ficar gravada. Então, olha que interessante. Isso aqui é uma das coisas que mais cai para a área fiscal. Saber qual é a sequência dos atos e dos documentos. Lembra que daqui para trás eu estou trabalhando com o quê? Com planejamento. E daqui para frente é execução. Projeto básico mais executivo. Quem faz? Contratação integrada. Só o projeto executivo. Contratação semi-integrada. Se eu estou falando da execução da obra, mas dessa maneira mais totalitária, ali, pegando a infraestrutura, é empreitada integral. Beleza. Agora, como eu gravo a parte do planejamento, que é o ETP, termo de referência, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo? Eu sei que o ETP é o preliminar, que vem de primeiro. Então, eu já sei que ele tem que ser o primeiro. Preliminar, primeiro. Beleza. Eu sei que o projeto executivo é quase execução. Então, ele é o último.
O projeto básico, ele indica o que o projeto executivo, a sequência do projeto executivo. O anteprojeto tem que estar antes de um projeto. Não vou botar o anteprojeto antes do termo de referência. Anteprojeto antes de um projeto. Beleza? Só sobrou o termo de referência aqui. É mais técnico, então ele vem logo no começo. Beleza? Deu para gravar aí? Deu para gravar? Então, estudo técnico preliminar, primeiro, anteprojeto tem que vir antes de um projeto. Projeto básico vem antes do executivo. Executivo é quase execução da obra. É assim que dá para gravar, tá? E aí vocês não erram nunca mais. E aí você vai montando o teu resuminho aqui, porque é isso aqui que você vai trabalhar na véspera da prova, na semana da prova, nas tuas revisões. Nos nossos mapas a gente bota a revisão o tempo inteiro. Mas aqui eu estou falando com você que não vai pegar o acelerador domingo. Vou pegar o acelerador domingo, a gente tem aula disso. Aí você vai clicar na questão e já vai te dar a aula pronta. Tu não vai precisar fazer isso que eu estou fazendo aqui. Isso aqui eu estou mostrando para quem vai estudar sozinho, entendeu? Claro que dá para aplicar isso aqui no acelerador também. Beleza. Então, ETP, Estudo Técnico Preliminar, é o primeiro. Gabarito letra C. Fornece dados técnicos sobre o projeto, fundamento, tal. Deve ser elaborado antes do termo de referência. Sim, antes do termo de referência. Próximo. Aí você vai começar a ficar bom nesse negócio. Letra C de certo. As normas gerais de licitação e contratação para a administração pública abrangem órgãos do Poder Judiciário, abrange todo mundo, menos sociedade de economia mista e empresa pública. Olha o que eu estou fazendo. Eu já estou começando a tracionar aqui, estou começando a ficar à vontade nisso. Já estou saindo até do professor e dos colegas. Quando tem muito comentário assim, até vejo para ver o que a galera está falando aqui, tá? Mas aqui eu vou começar a descer ladeira. Então, pregão. Pregão, o que é pregão? Letra A, menor preço ou maior desconto. Tá bom? Menor preço ou maior desconto. O que o professor fala? Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento é o de menor preço ou maior desconto. Então, tem que saber isso aqui? Claro que tem. Próximo. Projeto básico. Valores? Não, a gente está hoje focando em aprender como estuda de maneira reversa, tá? O acelerador fiscal regular... Cara, minha câmera está bem zoada aqui. Minha câmera está bem zoada. O acelerador fiscal regular, a gente vai trabalhar no domingo, tá? Hoje o foco é... vou tirar minha câmera. Não dá. Atura esse negocinho aí de TV antiga. TV de tubo aí. Atura essa TV de tubo que no Tech tá bom aqui. Então, domingo a gente fala do acelerador ou no final da aula aqui, beleza? Hoje é para aprender a estudar de maneira reversa. Projeto básico. Como primeira etapa de planejamento, qual é a primeira etapa de planejamento, galera? Primeira etapa de planejamento, já estamos descendo a ladeira. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Preliminar é o ETP. ETP é o primeiro. Projeto básico é depois do anteprojeto e antes do projeto executivo. A gente já viu isso. E aí vai começar a repetir o negócio. Então, tá errado, né? Porque o projeto básico não é a primeira etapa. É o ETP, que é preliminar. Contratação integrada. Por que eu já estou indo direto sem fazer o processo? Porque para mim é até mais rápido. Porque eu já sei o que é, já estudei.
Então eu estou no momento de descer ladeira aqui. Então, ó, contratação. Você faz São Paulo do zero, dá tempo? Não sei. Se o edital sair amanhã, não dá tempo. Se sair daqui a 2 anos, dá tempo. Contratação integrada. Sair daqui a 1 ano, dá tempo. Se botar muita moral, muita vontade. Se souber que você está entrando numa rua escuríssima, escura de um jeito absurdo. Estudar para a área fiscal, eu já brinquei com isso. Estudar para a área fiscal é entrar numa rua escura, onde você vai estudar muitas horas, por muito tempo, vai ter problema de coluna, de vista, e não vai saber se vai passar ou não. Vocês que estão entrando na área fiscal, é uma rua bem escura, mas vamos lá. Domingo a gente está lá, para quem quiser, só que você vai ganhar 50, 30, 40 mil por mês para o resto da vida. Dermatite tem tudo. Tem tudo. Tudo com IT. Contratação integrada é o regime de contratação voltado para pequenos trabalhos. Pequenos trabalhos, o que é? Quem lembra? Pequenos trabalhos. Por tarefa. Por tarefa. Então não é contratação integrada. Contratação integrada, projeto básico e o executivo. Cara, não vai ter jeito. A gente, em pouco tempo aqui, vai ficar um fenômeno nessa lei. Só de estudo reverso, mano. Só de estudo reverso. Cara, questão gigante dessa, eu já venho aqui, ó. Letra B. Porque eu não quero perder tempo. Não quero perder tempo, ó. Contratação integrada. Contratação integrada, ó. Vamos ver se ele vai falar que o contratado vai ter que fazer projeto básico e executivo. Diante de inúmeros percalços, blá, 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 blá. Problema, blá, 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 blá. Só blá, blá, blá. Ó, aqui no final. Regime de contratação em que o contratado seja responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico e executivo. Contratação integrada, sem muito estresse aqui, galera. Próxima. Assessoria e consultoria técnica e auditoria financeira. Letra E. É serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Vou ver de onde saiu isso. O professor já botou aqui. Serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, aquele realizado em trabalho, por exemplo, consultoria técnica e auditoria financeira e tributária. Tá? O que eu indico? Eu acho chato decorar isso aqui, eu acho melhor ler os outros. Serviço não contínuo ou por escopo. O que é por escopo? Aquele que impõe ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado. Então, se for nomes genéricos, nomes específicos aqui, assim, por exemplo, patrocínio, restauração, você já sabe que é serviço técnico especializado. Porque as outras, em regra, elas não trazem nenhum serviço específico, assim, dando nome aos bois, né? Vamos. Essa aqui já dá para fazer sem ir lá pro professor, sem nada. Por quê? Já estamos começando a descer ladeira aqui em pouco tempo. Assinale a opção que indica entidades que estão fora da 14.133. Quem? Empresa pública e sociedade de economia mista. Sem estresse, cara. Bora. Para a elaboração de antes do projeto, fica dispensado parecer, eu vou botar que isso é certo. De verdade. Fica dispensado? Fica dispensado nada, tem que fazer tudo. Cara, questão grande, já vou direto aqui. Letra A. Integrada. Falou integrada, eu quero que a pessoa faça projeto básico e o executivo. Cadê? Eu tenho que achar isso aqui. Regime de contratação responsável por elaborar projeto básico e executivo. Galera, vocês vão ficar um monstro nisso aqui, muito rápido. Desatualizado pulo. Pregão, já sei, é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério é menor preço ou maior desconto. Já vi que é isso. Pregão, o agente responsável é o pregoeiro. O TDR, termo de referência para contratação de serviço técnico, deve conter, entre outros, a fundamentação da contratação, os critérios. Vou botar que isso é errado, mano. Para que você vai botar que isso é errado? Que vai ter que ter critério, fundamentação? Claro que não. Ó,
Para a concretização do planejamento, que é um dos princípios a serem observados no âmbito das licitações, são utilizados diversos instrumentos, tá? Como o Plano de Contratação Anual, o ETP, sendo esse, o ETP, um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. O preliminar é a primeira etapa? Valeu, Raíssa, tamo junto. Sim, é a primeira. Tá acabando aqui também, ó. Vai acabar agora. Porque não tem mais, ó. Menor preço ou maior desconto? Pregão. Começa a ficar chato. Começou a ficar chato? Já é o momento da gente mudar de assunto. Vai ficar chato agora. Menor preço ou maior desconto? Pregão. Fica chato. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico, específico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica. Isso é diferente. Concurso. A gente não viu ainda, mas é o de concurso, ó. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico, artístico é concurso. Começa a acelerar. Agente de contratação é o artigo 7º ou 8º? Lembra? O agente de contratação é servidor efetivo, não é preferencialmente. Lembra que ele é muito específico? Olha como que está caindo de novo. Olha como que voltou a cair. É o 8º, o 7º são aquelas funções genéricas que preferencialmente são servidores efetivos. O objeto a ser licitado deve ser descrito de forma precisa e suficiente, de modo a não ferir princípio da igualdade, blá blá blá. Vamos botar que isso é errado. Tem as questões também que... Ó, na situação apresentada, será aplicada a lei de licitação ou contrato. Vamos ver. Determinada autarquia federal, a autarquia não é sociedade de economia mista e nem empresa pública, então eu vou aplicar a lei de licitação. Vai firmar contrato, blá blá blá, para fazer não sei o que, predominante, blá blá blá. Por que eu não vou aplicar a lei de licitação? Eu só não aplico em lei de licitação em quais casos? Empresa pública, sociedade de economia mista, se for operação de crédito, contratação de operação de crédito ou gestão da dívida pública. Grava esses 4, acabou, vai para o resto da vida com isso. Ó, TDR deve descrever critério, claro que deve. E olha o que ele fala. Da forma dos critérios de seleção é dispensada desse documento. Eu não vou marcar que isso é certo nenhum, nunca. É esse pega que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Você vai marcar que é dispensado? Pô, nada. A não ser que você saiba. Matriz de risco. Depois eu falo de matriz de risco. Aí eu vai ter que subir ladeira de novo. E você pode fazer isso no estudo reverso. Você está numa sequência muito boa. Você fala, cara, marca aqui matriz de risco, porque você está tracionando. O que é tracionar? É marcar as questões, ou seja, você tem um caminho das pedras que você não fez. E você pode voltar. Ó, em relação à lei que institui a norma, é correto afirmar que ela se aplica a, vamos ver, operação de crédito? Não. Tá. Operação de crédito? Não. Operação de crédito está facilitando minha vida. VUNESP. Não. Obra... Valeu, Kleber. Tamo junto. Obras de arquitetura e contratos de tecnologia da informação? Sim, mas vamos ver o de baixo. Operação de crédito. Pô, é muito fácil. Desculpa, galera, é muito fácil isso, cara. Por que vocês estão em 200 páginas de PDF, cara? Eu vou chorar real, cara. Estão em 200... Desculpa, essas empresas... São 2 PDFs, são 400 páginas para lei de licitação nova. E ainda te bota para achar 8666, né? Que pode cair. Porra, pode cair? Hoje não mais, cara. Não vai cair 8666. Legislação vigente proíbe que a administração contrate uma obra em que o contratado tenha por obrigação a elaboração de projeto básico, uma vez que todos os custos... Não. Contratação integrada, ele faz o projeto básico. Então não tem proibição, não. Se for contratação integrada, ele vai fazer o projeto básico. Ó, tudo tá na 14.133, a exceção de uma. Valeu, Samantha, tamo junto. Tem uma coisa aqui que não tá na 14.133. Sério que vai ser isso? Sério que vocês vão facilitar a minha vida, banca? E tem gente que tá lá naquele monte de PDF, que não sabe estudar, que vai pegar isso aqui e falar, cara, isso aqui é muito difícil, qual que não tá? Tá gravando, decorando. Tá deitando, vamos deitar nesse troço, não tem mais.
Lembra que matriz de risco eu deixei um pouquinho para frente? Matriz de risco. Depois a gente volta. Não vai dar tempo de voltar hoje. Matriz de risco. Você tem um ponto aqui para estudar ainda, né? Que é fácil. Contratação integrada. Ele está falando de contratação integrada. Quer ver? Contratação integrada. Contratação integrada, ele vai fazer o básico e o executivo. Semi-integrado, ele faz só o executivo. Que o projeto executivo faz parte do planejamento ainda. Então, eu não vou falar que empreitada integral faz projeto executivo. Empreitada integral já está lá na parte, lá na frente. Não é da lei. O que não está na lei? Sério que ele vai botar operação de crédito aqui de novo? Olha, não repete não. Eles não repetem. FGV cobrou isso aqui 70 mil vezes, cara. Diálogo competitivo, modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, blá, 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 blá. Entre as hipóteses legais que admitem a regência da referida norma estão a alienação e concessão de direitos. Sim, eu sei o que não está na norma. Operação de crédito, gestão de dívida pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Se não tiver nessas 4, tudo está dentro. Eu não preciso gravar o resto. Eu preciso só gravar essas 4 coisas. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Já vimos. Luiz, para quem... tá, galera, eu já vou começar a responder as perguntas do acelerador agora. Já que estamos finalizando aqui, vamos ver. O que não está não tá na lei? Operação de crédito. Vai dizer que foi FGV. FGV de novo. Não tem... É bizarro. Vamos lá. Última. 45, para finalizar. FGV. Entre os conceitos delimitados na lei, existe aquele que se refere à peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico. Quem vem antes do projeto básico? Lembra? Anteprojeto básico. Anteprojeto. Lembrou? Do antes do projeto básico? Anteprojeto. Lá, antes do projeto básico. Pronto, finalizou. Quem queria aprender estudo reverso, aprendeu na prática. Para fazer em contabilidade, vou voltar aqui. O que acontece? Tem matérias que é mais fácil aplicar. Tem matérias que vambora, tamo junto. Tem matéria que é mais chato subir a ladeira. Mas o estudo reverso vai facilitar a tua vida em todas. Porque se você for... imagina, SQL, eu vou aprender SQL por milhares de páginas de PDF. Porra, eu já vou direto no que realmente cai, aprendendo pelas questões, comentário do professor, com aula baseada nisso, beleza? Cara, essa tela tá muito ruim, mano, tá muito ruim. Fala aí, eu vou começar a tirar as dúvidas de vocês. Vamos trocar ideia, vamos de tela LCD 1990 mesmo. Matriz, você só fez pular a questão ou tem algum botão de colocar para o final? Não, só fiz pular, mas você pode clicar e volta para aquelas que você não fez. Tem um botãozinho ali que dá para clicar e fazer isso. Professor, pode ser alguma extensão que esteja fazendo... tem alguma trenzinha aí que depois eu vejo. Se eu for mexer nisso agora vai dar uma treta. Nunca aconteceu isso, tá? Nunca aconteceu isso. Mas tá bom. Professor, você pode mostrar de novo como encontrar o conteúdo mais cobrado por cada matéria no TEC? Posso. Você vem aqui. Cara, eu fiz exatamente isso na aula de ontem, o estudo reverso. Vamos deixar agora, o link está no nosso, o nosso canal do YouTube. É o nosso canal do YouTube. Eu fiz detalhadamente ontem, como abre, como faz. Se você puder ver o vídeo lá, porque agora, galera, quem queria aprender estudo reverso, isso aqui é um pouquinho do estudo reverso. Dá para fazer com todas, tá? Fugindo daquele estudo chato teórico tradicional. Vamos tirar a dúvida agora. Acelerador, o que vocês querem tirar de dúvida aqui? Acelerador é domingo, 10 horas da manhã, fiscal regular. Eu tenho o mapa 1, para quem nunca viu nada de área fiscal. Para quem vai começar agora, hoje, na área fiscal. Tem lá, mapa 1, com aula. Tem aula. As questões são questões selecionadas e tem a aula, para você assistir a aula. No acelerador, a gente tem um tanto de aula ao vivo, que você vai estar lá com o professor,
e um outro tanto de aula que já está gravado. A gente vai compilando. Por exemplo, semana que vem vai ter aula? Vai ter aula de direito constitucional, vai ter aula de direito tributário, vai ter aula semana que vem. Mas também já tem a nossa biblioteca gravada que está dentro do mapa. Então, é um conjunto ali. O acelerador dura 6 meses. Beleza? Então, você vai estar imerso e imersa durante 6 meses, tá? Quando eu entro no site, direciono apenas para compra e fico sem saber que estarei comprando. Ainda tem vaga no Estudo Reverso para Cefaz Goiás. Cara, Cefaz Goiás está na turma 3. Até muita gente comprou ontem. Eu não sei como está de vaga, tá? Porque já estava bem no final. Tem que falar com o nosso comercial lá. Manda mensagem para os nossos administradores que eles passam o contato do comercial. Mas eu não sei se tem vaga. Tava bem cheio já. Porque a gente está na 3ª turma de Goiás. Então já tem bastante gente. Mas dá uma olhada com a galera. Eu que tenho interesse na Cefaz Bahia, tem que aguardar sair a banca. O que acontece? Quem adquiriu o acelerador domingo, a gente vai ter o pacote que a pessoa pode escolher o acelerador mais um acelerador da sua preferência. Então, se sair Bahia, você vai estar abarcada já, tá? Aí você pode estudar fiscal regular, sair Bahia, você já está dentro. Trem discursiva para o TCU, quando a gente lançar o acelerador, vai ter sim, com certeza absoluta. Como funciona para técnico do TCU? Eu vou mostrar um mapa. O mapa não é acelerador, tá? O mapa são as questões que a gente escolhe focando no edital, né? Então aqui, ó, mapa do TCU. Você vai clicar aqui, ó, Sprint 1, clicou aqui e vai ser direcionado para o TEC com base na banca. Olha lá, CESP, vai ter as questões para você fazer, tem que ter o TEC com base no edital, beleza? Aí você vai fazendo, vai colocando, se você quiser, teus percentuais aqui, ó. Vai colocando teus percentuais aqui, vai incluindo a bateria de errada. Esse é o mapa, tá? Esse é o mapa. Mapa do TCU, é isso aqui, beleza? Mais alguma dúvida? Professor, boa noite. Com o acelerador de 6 meses, a gente já fica competitivo para realizar a Cefa Pará? Não sei. Não sei. Vai depender do teu desenvolvimento dentro do acelerador. Não sei. Depende de você. Depende de quanto tempo você vai estar estudando por dia. Não sei. Não consigo garantir isso. Agora, se você botar vontade nesse troço, aí o céu é o limite. O céu é o limite. Cara, para o fiscal regular, acredito que atenda sim. O TEC, acredito que vai atender para o fiscal regular. O TEC básico, né? Eu prefiro o avançado porque tem as inéditas, evidentemente. Prefiro 1000 vezes o avançado. Acho que se tiver condições de fazer o avançado, eu faria. Eu faria o avançado, eu indico o avançado. Mais alguma? Mais alguma? Quem já adquiriu um mapa regular, você acha necessário adquirir o acelerador? O que acontece é que o acelerador você tem aula, né? Você tem aula. Então, por exemplo, 30 questões de SQL. Faça 30 questões de SQL. Se você tiver um mapa, você é jogado para o TEC. Vamos lá. Quem tem um mapa só? Você vai ser jogado para o TEC. E tem 44 questões para você tentar fazer ou aplicar a técnica do estudo reverso. Quem está dentro do acelerador é outra coisa, outra história. É outra coisa. Por quê? Eu vou mostrar aqui. Vou entrar no mapa que vocês vão ter acesso a partir de domingo. A partir de segunda. Segunda-feira vocês vão ter acesso. Olha lá, esse é o mapa. Pode ser o mapa 1 ou o mapa 2. Vai depender do teu desempenho no simulado. Qual a diferença do mapa para Cefaz Goiás e o edital mapeado? Tá, eu já explico. Mas ó, olha como que é o mapa de quem está dentro do acelerador. Sprint 1. Vamos ver aqui, Sprint 1. Tem 5 tarefinhas no Sprint 1 para quem vai começar do zero. Vai saber o que é tributo.
Ó, olha a diferença dos dois mapas. O outro é um link para o TEC. Do acelerador, você tem a aula aqui dentro. Você vai assistir aula aqui dentro, beleza? E aí, tem material, tem tudo. Beleza? Olha lá, tem aula. Aula das questões que você está fazendo aqui, entendeu? Então, aula nesse estilo da aula que eu fiz hoje. Essa é a diferença. Tem acelerador TCU, o controle vai ter o acelerador. Assim que a gente lançar o fiscal regular, vai ter o acelerador CGE São Paulo. E TCU assim que sair o edital de auditor. Professor, pode adiantar os valores do acelerador? Posso. Qual a diferença do mapa Cefaz Goiás para o edital mapeado? O edital mapeado, o mapa é isso aqui, ó. Você vai fazendo tarefinha. O edital mapeado, a gente pegou o edital inteiro da Cefaz Goiás, verticalizou e botou todas as questões do lado. Importante, da FCC. Todas as questões da FCC daquilo de 2015 para cá estão lá, para você não precisar achar. Então não tem tarefa. Você vai pegar, vai clicar num caderno de 2.000 questões, de 1.000 questões, de 500 questões. Não tem tarefinha semanal. São dois conceitos diferentes. Serão quantas aulas online ao vivo? 6 meses de aula. Então, vai ter semana que vai ter uma aula, vai ter semana que tem 2 aulas, vai ter semana que tem 3 aulas. A média é isso, 1, 2, 3 aulas. 1, 2, 3 aulas. Ao longo de 6 meses. CGE São Paulo sai antes do TCU geral? Não sei, não tenho a menor ideia. CGE São Paulo já tem banca, FGV. TCU também tem banca. As duas têm banca. Não sei. Não tenho a menor ideia qual que sai antes. As duas já têm banca e já estão na agulha. Serão quantas aulas online? Aula semanal durante 6 meses. Aula semanal durante 6 meses. Eu vou apresentar para vocês o cronograma certinho no domingo. Alguém perguntou de valor. Eu só não vou falar agora por quê. Eu vou explicar por que eu não vou falar agora. Porque você vai poder adquirir de duas maneiras. E a gente não fechou isso ainda. Você vai poder escolher o acelerador sozinho, fiscal regular. Ficar 6 meses estudando aqui. Cefaz São Paulo não tem banca. Ou você vai poder escolher o acelerador fiscal regular mais um acelerador pós-edital da sua preferência. Então, por exemplo, você está lá no acelerador fiscal regular, fazendo. Saiu a Cefaz Bahia. A gente vai fazer acelerador? Se a gente for fazer acelerador, você pode escolher Cefaz Bahia. Fazer o acelerador Cefaz Bahia. Pagando um pouquinho a mais do que quem vai fazer só a Cefaz, o fiscal regular. Entenderam a lógica? Eu vou explicar melhor para vocês domingo, mas a lógica é essa. Para vocês terem noção, o preço de um acelerador pós-edital, por exemplo, saiu o Cefaz Bahia. Quanto que vai ser? R$2.000. O preço é esse, R$2.000 do acelerador. Se você pegar o fiscal regular, vai ser 6 meses. E se você pagar um pouquinho a mais, que não é R$2.000, é um pouco a mais, você já pode pegar o fiscal da Bahia também. Então, você vai ter o acelerador fiscal regular, mais o da Bahia, por um valor que é acessível. É acessível. A gente botou de uma maneira que fica acessível por 6 meses. Então, se você pegar o valor que vai ser, dividir por 6 e comparar com as mentorias que tem no mercado, você vai falar assim, cara, porque a galera vende, o que a galera está vendendo no mercado aí te coloca para ficar lendo o PDF. Leia da página 1 até a página 100. E aí, dentro dessa página 1 até a página 100, é tudo 100 coisa que cai. Se é que me entende. Júlia, sou aluna da Cefaz Goiás, não tem reclamação. No início estranhei e tive que fazer adaptações no meu estudo. Vejo um grande avanço em pouco tempo. Equipe muito competente. Os professores são muito acessíveis, não fica nenhuma dúvida, sem resposta. Valeu, tamo junto, Júlia. Claro, tamo junto. Vai ter por boleto? Vamos desenrolar isso aí. Que tem uma galera aí, ó, que vai rodar lá na mentoria, tá? Do boleto, tá? Top, as vagas são lá. Vamos buscar, porra. Vamos buscar. Você faz Goiás, tá no bolso já. Faz Goiás, a gente vai
bagunçar a Cefagi, que nem a gente fez na Cefagi. Como foi o resultado da prova objetiva da Cefagi? Sucesso absoluto. Sucesso do sucesso. Só que por que eu não estou divulgando? Daqui a pouco eu vou começar a divulgar hoje, só porque você perguntou. A gente está cheio de aluno dentro das vagas, só que ainda não saiu o resultado dos recursos. Então pode mudar. Eu estou vendo muito curso por aí. Esses aqui são os aprovados, que está expondo as pessoas em nome de falar um percentual. Está expondo as pessoas e em nome de uma corrida que não está levando o aluno em consideração. A gente tem vários alunos aprovados vários alunos aprovados dentro das vagas e uma turma de 50. Nossa turma da Cefagi tinha 40 alunos. 40 alunos a nossa turma da Cefagi. A gente está cheio de aprovado dentro da vaga. Eu vejo, galera, 80% são nossos. A pessoa assistiu uma live, já conta como aluno do curso, né? E aí, eu queria um outro percentual. De todos os alunos que passaram pelo seu curso, quantos foram aprovados? Eu quero esse percentual. É esse percentual que eu quero. Esse ninguém mostra. A gente vai mostrar aqui o nosso da Cefagi. De quantos alunos que tinham no acelerador, quantos foram aprovados? Eu quero ver esse percentual. Os nossos foram vários. Teve várias aprovações. Vou começar a divulgar a partir de hoje. Tem vídeo. Porra. É porque que acontece? Eu fico preservando nossos alunos, entendeu? E isso eu acho importante. Eu acho que os cursos não fazem isso. A galera quer a qualquer custo o sangue. Mas eu tô cheio de depoimento. Tô cheio de depoimento da Cefagi. De dentro das vagas. 3º lugar, 20º lugar, 24º lugar. Dentro das vagas. Que utilizaram o acelerador da Reverso. Mas porque fica a galera ali, quantos? Quem foi? Porque vocês estão nessa neura. Quantos por cento? É uma loucura isso. Quantos alunos a empresa tem? Quantos passaram? Ah, tá. Aí quem fez assistiu uma live, conta, tá dentro. Mas vai ver quem que ele utilizou mesmo. Lógico. Lógico que mente. Pô, lógico. Agora pega depoimento, a pessoa falando. Nossos alunos aqui, ó. Nossos alunos estão aqui, pô. Galera, já falei demais aí. Domingo eu tô com vocês. 10 horas da manhã. Vamos tomar tudo, galera. Vamos tomar tudo. Valeu? Grande abraço pra vocês. Eu vou fechar a live aqui. Abraço.